Graça e paz, adolescente. Hoje nós vamos para o 10º capítulo do livro e nós vamos estudar agora 6 estados que você não quer para a sua vida. O primeiro dele é o estado de confusão. No livro de Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 8 diz: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe improperas, e ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Você sabia que tudo o que Deus quer dar para você, na verdade, é sabedoria? E você precisa apenas de seguir 3 passos? Primeiro, você precisa de sabedoria e orientação sobre a sua vida. Segundo, você pede Deus ajuda. E terceiro, Deus lhe dá aquilo do que você precisa. Parece muito simples, mas muitas pessoas fazem dessa simples, processo de 3 passos, uma complicação desnecessária e ineficaz. Algumas pessoas pedem sabedoria para Deus, mas enquanto isso, elas ficam bastante ocupadas, tentando resolver as coisas sozinhas. E elas acabam que não permitem que Deus ajude. Nem escuta a voz de Deus, não para nem para escutar a voz de Deus. Outras pessoas já oram e elas pedem, para se tornarem mais sábias. Mas as suas orações são vacilantes e cheias de dúvida. A pessoa ora da seguinte forma: Deus, eu realmente preciso da tua sabedoria para tomar algumas boas decisões sobre os meus relacionamentos. Mas, por outro lado, o Senhor provavelmente tem orações mais importantes para responder do que essa que estou fazendo. Quem pode saber se o Senhor realmente está me ouvindo agora? Além disso, não posso imaginar mesmo como uma pessoa sábia. Isso não é o que eu sou. Eu sempre me atrapalho fazendo escolhas ruins. Nem mesmo sei por que estou importando em orar. Será que esse tipo de oração é familiar para você? Você já começou uma oração sincera, pedindo orientação para Deus, e então, com o tempo, você percebeu que a sua oração se afundou numa frágil lista de dúvida e insegurança? O texto que nós lemos, um trecho dele, na linguagem de hoje, amplificada, diz o seguinte, sobre a pessoa que tem dúvida: ele é como um homem de 2 mentes. Fica parecendo um filme de terror, Uma pessoa com 2 mentes. Mas, de fato, é horrível viver em uma indecisão. Uma mente vai para um lado, outra mente vai para o outro. Você fica uma pessoa inconstante. Acredito ou não acredito? Vou para a esquerda, vou para a direita. E você perde o foco. Fica sem sentido. Uma coisa que aumenta muito a nossa confusão na nossa mente é racionalizar exageradamente. O racionalizar ele ocorre quando uma pessoa começa a perguntar o porquê de todas as coisas. É claro que é bom você fazer alguns questionamentos em alguma situação da sua vida que você está vivendo. Por exemplo, a sirene, o alarme de um incêndio disparou na sua escola. Você tem que pensar, por que isso aconteceu? Será que realmente a escola está pegando fogo? Será que é só um treinamento? Tem coisas que você precisa se perguntar o porquê. Em outras situações, na verdade, Satanás ele já pode usar o racionalizar para poder colocar sua mente contra você. O Senhor pode estar orientando você, inspirando você a fazer alguma coisa, mas porque isso não faz sentido, nem parece lógico na sua mente, você acaba ignorando a direção de Deus. A Bíblia nos alerta que quando não estamos abertos ao Espírito de Deus, as coisas de Deus parecem loucura para nós. Isso você encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Eu não sei se você já ouviu a história, Se você viu o filme do Karate Kid, Existem aí, eu acho que uns 3, 4 aí, Karate Kid, onde existe o Sr. Miyagi, que é o professor, e o aluno, que é o Daniel San. O Sr. Miyagi, quando o Daniel San vai ser treinado, ele não leva ele para uma academia e começa a treinar ele, não.
ele começa, na verdade, né, passando algumas tarefas para o Daniel, que é pintar a cerca da casa dele, que é limpar o chão e lavar um carro. Daniel, ele fica furioso e ele começa a racionalizar, perguntar os porquês. E isso ele faz naturalmente, né, por causa da situação. E ele pensa, não faz sentido isso que eu tô fazendo. Eu quero aprender karatê e não esse bando de serviço. Talvez esse velho professor está tentando me usar para fazer as tarefas para ele. Na verdade, as tarefas que o professor passava para ele estava treinando ele exatamente naquilo que ele precisava para construir força, forma e disciplina necessária para ele se tornar um lutador campeão. Mas imagina se Daniel tivesse apoiado no seu raciocínio, nos seus porquês, e tivesse parado e não tivesse prosseguido e fizesse aquilo que o professor mandava. Ele jamais teria se tornado um hábil lutador de karatê e teria vencido os campeonatos que ele participou. Ou talvez você conheça uma outra história de um pequeno jovem que pulou da janela do segundo andar que estava pegando fogo. Ele, na verdade, né, não escutava a voz do pai que estava lá embaixo. O pai gritava para que ele pulasse. E por causa da fumaça, ele não via que era o pai dele que estava gritando. Então, no raciocínio dele, o menino pensava, como é que eu vou pular no colo de alguém que eu nem conheço? E, na verdade, quando ele confiou que era a voz do seu pai, e ele pulou, ele na verdade deixou, né, o raciocínio dele de lado, aí sim ele conseguiu salvar a sua própria vida. Existem momentos que Deus, ele fala conosco e nós às vezes pensamos, é coisa da minha cabeça, e nós vamos, né, porque não tem lógica, nós costumamos racionalizar. Eu estava na faculdade um dia de aula e o Espírito Santo me levou para olhar para uma moça que estava, né, do outro lado da sala. E o Espírito Santo falou para mim ir lá e falar com ela. E ele trouxe as palavras ao meu coração e falou, fala isso. Eu olhei e falei, tô ficando doida, né? De jeito nenhum. Porque para quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa mais reservada, eu sou uma pessoa mais tímida. E eu falei, Deus, você tá de brincadeira, né? Isso é coisa da minha cabeça, porque ela vai pensar que eu sou doida. Como é que eu chego lá? Nunca conversei com ela. O nome dela é Bruna. Eu falei, nunca conversei com a Bruna. Se eu sento na frente, ela senta atrás. Se eu sento de um lado, ela senta do outro. Como que eu vou chegar nela e falar isso? E eu agi, né, no raciocínio, não fui até ela. Fui embora para casa naquele dia. E o Espírito Santo, ele ficou me incomodando de uma forma muito intensa. Eu não consegui nem tomar banho, nem comer. Eu cheguei da faculdade, era mais de 11 horas da noite, porque eu ia de ônibus. E eu abri o computador e falei, gente, como que eu vou falar com essa moça? Porque eu não tenho o telefone dela, então. Eu falei, então como eu vou fazer, Espírito Santo? E eu lembrei que ela encaminhava e-mails, né, para todo mundo da classe, porque ela era a representante de classe. E eu abri o e-mail dela e enviei tudo aquilo que o Espírito Santo tinha colocado no meu coração para falar para ela. E eu falei, pronto, né? A menina vai achar que eu sou doida de verdade. E fiz isso. E no outro dia, quando eu estava no meu trabalho, eu percebi que ela me respondeu. E ela agradeceu, dizendo que eu tinha respondido, né? Deus tinha me usado para responder perguntas e indagações que ela tinha feito para Deus e estava aguardando a resposta para voltar para os caminhos do Senhor. E incrível como a maneira como Deus age de todas as coisas. E através desse meio, nós fomos, né, continuamos conversando, a gente compartilhava, né, mensagens, e a Bruna e a irmã dela se tornaram as minhas grandes amigas. São como irmãs para mim. Então, na verdade, nós não podemos agir somente no racionalizar o porquê de todas as coisas. Nós devemos permitir, né, que Deus nos mostre o que fazer. E o que precisa, simplesmente, né, nós precisamos reconhecer que o Senhor, ele está mostrando alguma coisa. E
Nós não podemos dizer simplesmente, Deus, eu não vou fazer isso que você está fazendo, né? Eu não vou fazer essa loucura que você está me pedindo. Mas nós devemos entender que nós amamos a Deus acima daquilo que Ele está nos pedindo e voluntariamente obedecer aquilo que Deus está nos inquietando, aquilo que Ele está direcionando para nós ao tomar uma iniciativa. Deus, Ele quer que eu e você obedeça a Ele. Nós concordamos ou não, Ele sempre tem uma boa ideia, Deus sempre tem algo para fazer. Quando Deus fala, Ele quer que eu e você mobilize, que nós tenhamos uma ação. E não que a gente fique racionalizando, perguntando a Deus por que isso ou por que daquilo. Ele espera de nós um coração disposto a obedecer e a seguir as direções que Ele coloca no nosso coração. No que você está se apoiando? Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios na Bíblia, ele menciona tanto o coração quanto a mente. A mente e o espírito podem fazer a obra juntos para ajudar as pessoas a seguir Deus. O problema ocorre quando as pessoas elevam a mente acima do espírito. O espírito é mais nobre do que a nossa mente e deveria sempre ser honrado acima do nosso raciocínio. Vamos supor que você esteja enfrentando, um exame final muito difícil lá na sua escola e é uma matéria difícil, você tem dificuldade, você precisa alcançar uma grande nota. De repente, um colega seu tem acesso aos dados da escola e ele consegue o gabarito da prova. E assim, ele manda e-mails para todo mundo da classe. Seu espírito, no mesmo instante, vai lhe dizer que seria muito errado você colar. Em seu espírito e no seu interior, você sente uma atração magnética a fazer o que é correto. Mas vamos ver o que acontece quando você começa a racionalizar, quando você começa a pensar demais. Se todos têm a resposta, realmente não se trata de cola. Colar é quando você tem uma vantagem justa sobre os outros alunos. Não é o caso aqui. Realmente preciso de uma boa nota nessa matéria. Isso ajudará em meu desempenho. Poderei obter uma bolsa e isso fará com que os meus pais tenham menos gastos na escola. Então, estou fazendo uma coisa boa. A professora é muito chata. Eu odeio essa matéria. É difícil aprender alguma coisa com ela. Eu mereço algum tipo de vantagem, com certeza. Se sou o único que não está colando, isso não é justo. Porque eu deveria ser o único a sofrer, então, na classe, se todo mundo vai colar. Eu sou um bom aluno. Se eu não colar, e então obtiver a menor nota da classe, com certeza a professora vai ficar desconfiada de mim. Eu colocaria todos em problemas. É como se eu precisasse colar ou haverá uma grande confusão. Você percebe como acontece se permitirmos que o raciocínio nos desvie de seguir o que Deus coloca no nosso coração? Você vê o tipo de ginástica mental a qual podemos nos submeter? Não sei quanto a você, mas na verdade, eu quero que Deus me revele coisas de tal forma que saberei no meu espírito o que devo fazer. Não até ficar tonta e exausta, pelo contrário, eu quero experimentar a paz da mente e o coração que vem ao me apoiar em Deus e não em minha própria compreensão. Nós precisamos progredir em uma nova jornada espiritual, até alcançarmos um nível no qual ficaremos satisfeitos em conhecer aquele que sabe todas as coisas, mesmo quando nós não sabemos ou não compreendemos aquilo que nós estamos vivendo, sentindo ou que Deus está pedindo. Deus te abençoe e fique com Deus.